Quem é o maior no reino dos céus? Certa vez, os discípulos haviam discutido entre si sobre quem haveria de ser o maior ou o menor no reino dos céus. Então o Messias, chamando uma criança, colocou entre eles e disse: qualquer um que receber uma dessas crianças, desses pequeninos, que são os meus discípulos, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer um, que não receber uma destas crianças em meu nome, por ser o meu discípulo, a mim também não recebe. Em outra passagem, o Messias disse que o maior é aquele que serve. Sejais servos uns dos outros, pois entre vós não há aquele que é maior ou menor. Porque, meus irmãos, para o nosso Pai, somos todos iguais. Não temos cargos eclesiásticos, uns maiores que os outros. Somos todos irmãos, todos discípulos do Messias. Em Mateus, capítulo 11, o Messias diz que o reino dos céus foi revelado aos pequeninos e não aos sábios e entendidos. Então diz assim: honras eu te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, pois ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste a esses pequeninos. Assim seja, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E a todo aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, meus irmãos, a verdade do nosso Pai, que estava oculta, foi revelada aos pequeninos, aos humildes de coração. Aquelas pessoas que não querem ser maiores perante uns aos outros. Aquele que reconhece que somos apenas irmãos, aprendizes do nosso Mestre. Em Mateus 23, o Messias vai desmascarar essas pessoas que se dizem sábias e cultas e entendidas e aconselhará aos seus discípulos a não serem como eles. Mateus 23, do versículo 5 ao versículo 15, diz assim: tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas, por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Mudou alguma coisa, meus irmãos? Mudou alguma coisa? Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados mestres. É diferente hoje, meus irmãos? Vós, todavia, vós quem? Vós os discípulos, meus seguidores, né? Não sereis tratados de mestres, pois um só é o vosso mestre, e vós todos são irmãos. Aqui o mestre diz: um só é o vosso guia, um só é o vosso pastor, o seu condutor, o seu líder. E vocês todos não têm cargos, vocês todos são todos irmãos. Lembra que ele disse assim: se vocês permanecerem nas minhas palavras, nos meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para ser discípulo do Messias,
É necessário seguir os ensinamentos dele verdadeiramente. Só assim verdadeiramente seremos discípulos dele, seguidores dele. Continuando, ele diz: e a ninguém sobre a terra tratai como vosso pai. Aqui é um pai espiritual, meus irmãos. Aí eu pergunto a vocês o porquê do nome Padre. Padre significa pai. O porquê do nome Papa. Papa significa pai. O porquê que se chama Pai de Santo, se só existe um pai. O porquê de ser chamado rabinos, se só um é o vosso rabi, é o vosso mestre, a saber, o Messias. Porquanto só aquele que está no céu, meus irmãos, é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não serão chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Messias. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Não tem maior nem menor, meus irmãos. Somos todos iguais. Uns têm que servir os outros. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar, aqueles que dizem: eu sou pastor, eu sou um padre, eu sou um missionário, eu sou um presbítero, e etc. Qualquer um que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Se humilhar como? Reconhecendo que é apenas um filho, que é apenas um irmão do Messias, um pequenino do nosso Pai, porque nada somos aqui nessa terra, nada. Nada nos seria nos dado se do alto não viesse. Entendeu, meus irmãos? A si mesmo se humilhar, será exaltado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas. O Messias chama ele de hipócritas, meus irmãos. Hipocrisia, falsidade, mentirosos. Porque fechais ao reino dos céus diante dos homens. Eles ocultaram, meus irmãos, os 10 mandamentos. Moisés escondeu os mandamentos dentro de uma arca, lembra? Para que o povo não tivesse acesso aos mandamentos e obedecesse ao nosso Pai. E o que Moisés fez? Ele criou suas próprias leis, 613 leis de morte, e colocou para as pessoas obedecerem, para desfazer, para ir de contra ao mandamento do nosso Pai. Eles fecham os céus para as pessoas porque eles colocam os próprios ensinos deles. Eles não ensinam a verdade do Messias, usam a palavra do Mestre, mas é completamente contrário. Entendeu? O que eles ensinam, eles não praticam, meus irmãos. Porquanto vocês mesmos não entram, o Mestre está a dizer que nem os próprios líderes religiosos entrarão no reino dos céus, entendeu, meus irmãos? Eles fecharam o reino dos céus, por quê? Porque eles tinham a lei do nosso Pai em mão, então eles ocultaram para colocar as próprias doutrinas deles. Nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Muito forte isso aqui. Eles tiram do caminho da verdade as pessoas que querem entrar, que vão até a eles achando que lá tem a verdade. E assim eles retiram o direito das pessoas entrar no reino dos céus. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas. Novamente, o Messias chama de hipócritas. Porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar encenais longas orações. E por isso recebereis castigo ainda mais severo.
quando o mestre ele fala que os fariseus eles devoram as casas das viúvas, isso aqui não é sentido físico não, meus irmãos. Quem são as viúvas? No meu vídeo anterior sobre a verdadeira comunhão, eu explico quem são os órfãos e as viúvas, descritas em Tiago 1:27. As viúvas são aqueles que não têm o verdadeiro marido, que é o Messias. As casas são as mentes, o entendimento. E esses homens devoram a mente dessas pessoas que estão sem o Messias, compreendeu? Eles devoram qualquer semente, qualquer palavra do nosso Pai, da mente dessas pessoas. Fazendo assim o quê? Sendo ladrões e assaltantes, roubando o entendimento da verdade do nosso Pai, da mente das pessoas. E eles disfarçam muito bem, fazendo as longas orações, fazendo o papel de justo, né? Anjos de luz, ministros da justiça, entendeu? Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito, ou seja, um convertido. No entanto, uma vez convertido, preste atenção, os tornai 2 vezes mais merecedores do lago de fogo e enxofre do que a vocês mesmos. O que é que acontece, meus irmãos? Os religiosos não viajam o mundo em missões, céus, mares, terras, em busca de alguém a se converter para a religião deles? Então, meus irmãos, quando eles conseguem converter alguém à religião deles, ele torna aquela pessoa 2 vezes mais merecedora do que ela, do lago de fogo e enxofre. Então era isso que eu queria deixar hoje aqui na mensagem. Fiquemos debaixo da proteção do nosso Pai e do nosso Mestre.